Dá uma olhada naquela gaveta de medicamentos aí da sua casa. Você puxa a gaveta, ela faz aquele barulhinho de sempre e lá dentro está um pequeno universo farmacêutico que você acumulou ao longo dos meses. Um antiácido esquecido desde a última pizza da madrugada, aquela mesma que você jurou que não ia comer inteira, mas comeu. Um analgésico para as dores de cabeça que insistem em aparecer nos dias mais inoportunos. Talvez até um antialérgico que você usa só no verão, quando o nariz resolve entrar em greve. E se você olhar com mais atenção, é bem provável que encontre também um antibiótico que sobrou do tratamento do ano passado, aquele que o médico mandou tomar por 7 dias, mas você tomou só por 5, porque já estava melhor. Agora para um pouco, pense comigo, entre todos esses frascos, cartelas e potinhos, tem algo muito curioso acontecendo. Você confia neles sem nem perceber. Você só pega, engole e volta para a sua rotina, acreditando que são soluções rápidas e tranquilas para pequenos problemas do dia a dia. É tão automático que a gente nem questiona. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha considerado de verdade. E se amanhã, de repente, um desses medicamentos do seu dia a dia deixasse de existir? Não porque faltou no estoque, não porque deu erro no sistema da farmácia, mas porque ele foi simplesmente retirado do mundo. Pensa nisso, você acorda, vai comprar aquele remédio que sempre te salvou e descobre que ele sumiu das prateleiras. Não está mais nas prateleiras de cima, nem na de baixo, não aparece no estoque do balcão, não aparece no site da farmácia. É como se tivesse sido apagado do mapa. A notícia chega rápido. Medicamento X é suspenso em todo o país. Remédio Y é recolhido por risco grave. O uso do medicamento Z é proibido até segunda ordem. Aí vem o choque. Um remédio que ontem era seu aliado, hoje é considerado potencialmente perigoso. E por quê? Porque a ciência descobriu, às vezes tarde demais, que aquilo que te aliviava pode, na verdade, apresentar um risco. Às vezes, um risco minúsculo, quase invisível, às vezes um risco raro, que acontece em um paciente em 1 milhão. Mas quando se trata de saúde pública, até uma chance pequena pode ser grande demais. É estranho pensar nisso, né? A gente cresce acreditando que todo remédio aprovado é absolutamente seguro. Que medicamento é sempre sinônimo de confiança. Que se está à venda é porque alguém já fez o trabalho duro de garantir a nossa segurança. Só que na verdade é muito mais complexa, é muito mais viva. A história dos medicamentos é uma história em movimento. Uma história que muda com os novos dados, novos estudos, novas tecnologias, e aquilo que parecia completamente inofensivo pode, anos depois, se revelar um risco real. Uma peça solta na engrenagem, um detalhe químico que passou despercebido, uma impureza descoberta tardiamente, uma molécula que se comporta de forma inesperada dentro do corpo. A gente costuma achar que isso é raro, distante, quase impossível de acontecer. Mas essa faxina medicamentosa, esse processo de revisar, suspender, recolher, reavaliar, acontece muito mais frequentemente do que você imagina. Enquanto você vive sua vida, alguém está lendo relatórios, analisando amostras, cruzando dados, revisando moléculas, recebendo alertas internacionais.
Tem um exército de pessoas invisíveis trabalhando nos bastidores para garantir que aquilo que você toma seja realmente seguro. E no Brasil, quem tem a responsabilidade de virar essa chave, de aprovar, de suspender, de autorizar, de proteger milhões de pessoas com uma única decisão, é uma sigla de 6 letras que você já deve ter visto estampada em rótulos, anúncios e embalagens, mas que talvez nunca tenha parado para refletir sobre o tamanho do poder que ela carrega. Anvisa, a agência que decide se um remédio vive ou deixa de viver, se ele continua ajudando ou se precisa sair de cena, se ele é seguro o suficiente para todos ou se o único risco já é grande demais. E é aí que a nossa história começa de verdade. Para começar essa história com os pés no peito, deixa eu te apresentar um paradoxo daqueles que fazem a gente parar, respirar e pensar 2 vezes antes de abrir a próxima cartela do medicamento. Imagine o seguinte cenário: só em 2022, nós brasileiros consumimos mais de 215 milhões de doses de dipirona. Sim, milhões, centenas de milhões. É dose que não acaba mais. A dipirona é quase um parente distante que aparece em toda festa de família. Ela está no Doflex, que você toma depois do dia puxado, na Novalgina, que sua mãe corria para pegar quando você ficava com febre na infância, na Neosaldina, que salva aquelas enxaquecas antes de uma prova ou reunião importante. É uma infinidade de outras marcas espalhadas pelas farmácias do país. Ela é tão grande, tão cotidiana, tão nossa, que a gente nem questiona. Dipirona é quase patrimônio emocional do brasileiro. Mas agora vem a parte que vira chave, e vira com força. A mesma dipirona que a gente compra, como quem compra pão na padaria, é proibida em mais de 30 países. Isso inclui alguns dos países mais rígidos e respeitados quando o assunto é segurança medicamentosa. Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Austrália, Suécia, a lista não é pequena. Aí surge uma pergunta que ecoa na cabeça de todo mundo que escuta isso pela primeira vez. Mas como assim? A gente usa tanto e lá fora é proibido? E não é uma dúvida ingênua, é uma dúvida legítima, profunda, que abre uma das discussões mais fascinantes e complexas da farmacologia moderna. Afinal, quem está certo? O Brasil, que defende o uso da dipirona com base em estudos próprios e décadas de experiências, ou os países que decidiram bani-la depois de avaliarem os seus riscos? E aí entra o que a gente sabe. O mundo dos medicamentos não é uma linha reta. Ele é feito de contextos, realidades diferentes, populações diferentes, perfis genéticos diferentes, riscos diferentes, estudos diferentes e percepções diferentes do que significa segurança. É exatamente aqui que começa a grande história que estamos construindo juntos nesse vídeo. Porque essa pergunta, por que usamos algo que tanto país proibiu, é a porta de entrada para compreender por que certos medicamentos desapareceram do mapa e por que outros sobrevivem mesmo sob forte polêmica. E por que países diferentes tomam decisões tão distintas sobre o mesmo comprimido. A dipirona é só a pontinha do iceberg. Um teaser do que acontece por trás de cada bulazinha que você lê, ou que você deveria ler. E para entender tudo isso de verdade, a gente precisa olhar para algo que funciona de forma totalmente silenciosa, mas constante. A engrenagem que vigia cada comprimido desde o instante em que ele é produzido até o instante em que você engole ele com um gole de água.
É uma vigilância que não dorme, que cruza dados o tempo inteiro, que observa reações adversas, compara estatísticas, acompanha alertas internacionais, analisa moléculas, monitora impurezas e recalcula riscos o tempo todo, sem você nem perceber. Essa engrenagem é o coração da farmacovigilância. E sem entender ela, nada faz sentido. Nem porque a dipirona é liberada aqui e proibida lá fora, nem porque outros medicamentos simplesmente evaporam das farmácias, nem porque alguns sobrevivem apesar das suspeitas. Então respira fundo, porque a partir desse ponto, a gente está entrando no território onde a ciência encontra a saúde pública, onde a estatística encontra a segurança real e onde cada comprimido conta a sua história. Imagine um painel gigantesco, não um painel qualquer, mas daqueles que aparecem ter sido tirados do centro de comando de ficção científica. Um mar de luzes, milhares delas piscando em ritmos diferentes. Cada uma dessas luzes é um relato, um pequeno sinal, uma mensagem discreta vinda de alguém em algum canto do país dizendo algo estranho aconteceu. Uma luz pode ser só uma pessoa relatando uma tontura inesperada. Outra luz, uma reação alérgica que ninguém imaginava que pudesse acontecer com aquele medicamento específico. Mais à frente, um relato de um paciente que tomou o remédio direitinho, seguiu tudo como estava na bula, mas simplesmente não respondeu ao tratamento. Cada uma dessas luzes, por si só, parece insignificante, quase aleatória, como se fosse apenas um detalhe isolado no meio do caos. Mas quando você junta todas, quando elas começam a piscar mais rápido, mais próximas umas das outras, formando desenhos invisíveis para quem não está atento, aí, meu amigo, aí a história muda. Esse painel existe e ele tem nome: Vigimed. Não é uma sala secreta, nem uma tecnologia escondida em um laboratório subterrâneo. É um sistema vivo, pulsante, alimentado todos os dias, 24 horas por dia, por hospitais, farmácias, profissionais de saúde e também por pacientes comuns, gente como eu e você. O Vigimed funciona como um sentinela, um guardião silencioso que nunca dorme, nunca tira folga, nunca relaxa. Cada novo relato que chega é como uma batida de coração, um sinal de que algo precisa ser observado, precisa ser avaliado, precisa ser compreendido. Quando a luz acende sozinha no painel, os técnicos olham, registram, acompanham. É um ponto fora da curva, mas isolado. Só que quando várias luzes começam a piscar ao mesmo tempo, no mesmo local do painel, no mesmo tipo de medicamento, no mesmo tipo de reação, a Anvisa entende imediatamente: tem alguma coisa errada. E essa frase dentro da farmacovigilância é o equivalente a puxar o freio de emergência de um trem em alta velocidade, porque dali para frente não existe mais rotina, existe investigação. E essa investigação funciona como uma verdadeira operação de guerra, só que silenciosa, técnica e profundamente irresponsável. A partir desse momento, um protocolo começa a rodar e ele costuma seguir um caminho mais ou menos assim. Primeiro, os especialistas precisam entender se aquilo é coincidência ou tendência. Depois, eles vão atrás de cada informação possível: lote, data de fabricação, origem, matéria-prima, condições de armazenamento, histórico de uso, padrões globais. É quase como montar um quebra-cabeça onde as peças chegam desordenadas, muitas vezes incompletas, mas sempre carregando pistas importantes. E esse é só o começo. A partir daí começa uma investigação que funciona mais ou menos assim: interdição cautelar.
o lote suspeito é bloqueado imediatamente. Ninguém compra, ninguém vende, ninguém distribui. A próxima fase é a análise técnica. Especialistas examinam a pureza, a qualidade, a origem, a estabilidade do lote. É um processo minucioso, é um processo microscópico, com espectrofotômetros, análises químicas, tudo que a tecnologia pode oferecer. A próxima fase é o recolhimento oficial. Se o perigo é confirmado, todas as unidades daquele lote são chamadas de volta. De farmácias, de hospitais, de clínicas, tudo retorna. A quarta fase é o banimento ou a restrição. Se o problema é realmente estrutural, a Anvisa cria uma resolução, uma RDC, declarando que aquele medicamento não pode mais ser comercializado. Mas nada disso acontece isoladamente. A Anvisa faz parte de um ecossistema global, monitora alertas da OMS, de agências europeias e do FDA dos Estados Unidos. Foi assim, por exemplo, quando a ranitidina, um dos antiácidos mais usados do mundo, começou a apresentar impurezas cancerígenas. O alerta veio de fora e o Brasil respondeu rapidamente com bloqueio, testes, recolhimentos e substituição. Essa integração global não é luxo, ela é sobrevivência. Os próximos casos que eu vou te contar não são apenas dados técnicos, nem histórias distantes, que só interessam a especialistas. Muito pelo contrário, eles mostram de forma brutal, clara, como a farmacovigilância pode mudar a rotina de milhões de pessoas, praticamente da noite para o dia. Sem aviso prévio, sem preparação, sem manual de instruções. E é aqui que muita gente se assusta, porque a verdade é que esse tipo de decisão não acontece só nos bastidores. Ela invade casas, interfere em tratamentos, gera filas em farmácias, causa dúvidas em médicos, muda prescrições e às vezes até tira o sono de quem depende daquele medicamento todos os dias. O mais impressionante é que talvez você tenha vivido alguns desses episódios. Talvez você já tenha chegado na farmácia e ouvido esse remédio foi recolhido e achou que era só falta de estoque. Talvez você tenha percebido que de um mês para o outro, aquele medicamento que você sempre comprou simplesmente não estava mais lá. Talvez seu médico tenha trocado seu medicamento sem explicar muito, apenas dizendo, essa opção agora não é mais recomendada. E você, sem saber, estava no meio de um dos movimentos mais silenciosos e mais importantes da saúde pública, a retirada de um medicamento do mercado. A maioria das pessoas nunca percebe a dimensão disso, porque tudo acontece em segundo plano. Não tem sirene, não tem noticiário especial, não tem contagem regressiva. A farmacovigilância trabalha como quem arruma a casa enquanto todo mundo está dormindo. Discreta, contínua, imprescindível. Só que de vez em quando o impacto se torna tão grande que atravessa a porta da frente e entra direto na vida das pessoas. É aquele momento em que as prateleiras ficam vazias, em que médicos começam a debater alternativas, em que grupos de WhatsApp explodem com mensagens do tipo: alguém sabe onde encontrar esse remédio? E é por isso que esses casos que eu vou te contar agora são tão importantes. Porque eles mostram como uma simples molécula, um pequeno desvio de pureza, uma impureza invisível ou uma reação rara pode desencadear uma operação nacional capaz de alterar a vida de milhões de brasileiros do dia para a noite. E mais curioso ainda, mostram como nós, como sociedade, raramente percebemos o tamanho da engrenagem que trabalha nos bastidores para manter tudo funcionando. Mas relaxe, é exatamente isso que você vai entender agora.
Dois dos medicamentos mais usados no Brasil para controlar a hipertensão, a valsartana e a irbesartana, são dois pilares silenciosos da saúde pública. Você certamente conhece alguém que toma, talvez alguém da sua família, talvez até você mesmo. Milhões de brasileiros dependem desses medicamentos todos os dias. Não só para ficar bem, mas para viver bem, trabalhar com tranquilidade, dormir sem medo, manter o coração funcionando em harmonia. Agora imagina, você usa o medicamento há anos, confia nele, sabe que sem ele a pressão sobe, a dor aparece, o risco aumenta, é o tipo de comprimido que não pode faltar por nada. E então, do dia para a noite, um alerta surge. De alguns lotes fabricados com matéria-prima importada de uma empresa chinesa, surge um detalhe microscópico, invisível a olho nu, mas enorme no impacto. NDMA, uma impureza que, mesmo que em quantidades pequenas, é classificada como potencialmente cancerígena. Não é veneno instantâneo, não é ameaça imediata, mas é o tipo de substância que nunca deveria estar ali. E aí vem o choque, e um choque do tamanho do país. Hospitais, farmácias, médicos e pacientes começam a receber notificações. Manchetes surgem, farmacêuticos tentam explicar, pessoas que dependiam daqueles medicamentos diariamente se perguntavam: e agora? Eu continuo tomando? Eu paro? Eu troco? Não é exagero, era medo real, era incerteza real, porque quando falamos de hipertensão, não estamos falando de uma dorzinha incômoda que dá para ignorar. Estamos falando de algo que, sem controle, abre portas para infarto, AVC, aneurisma, falência renal. Ou seja, mexer com esse medicamento mexe com a vida de milhões. E foi exatamente por isso que a reação da Anvisa teve que ser rápida, firme e clara. Primeiros passos foram suspender imediatamente todas as importações daquela matéria-prima. Zero margem, zero dúvida, zero hesitação. O segundo passo foi mandar recolher aproximadamente 200 lotes que já estavam distribuídos pelo país. Farmácias inteiras tirando caixas das prateleiras, distribuidores esvaziando os estoques, pacientes correndo atrás de alternativas com receio de que estavam tomando até ontem. Ao mesmo tempo, laboratórios, químicos e especialistas começaram a analisar cada detalhe. Era preciso entender se o problema era pontual, sistemático, grave ou controlável. E aí veio a parte que muita gente não vê, a construção das novas regras. A Anvisa não apenas recolheu os lotes, ela mudou o jogo, criou normas que a partir daquele momento obrigavam cada fabricante a passar por uma bateria de testes extremamente rigorosos antes que qualquer frasco, cartela ou comprimido pudesse sair da fábrica. A partir daquele dia, nenhum lote de valsartana ou irbesartana podia circular sem provar de forma científica e transparente que estava com níveis de nitrosaminas abaixo dos limites internacionais de segurança. Foi um susto, foi um caos momentâneo, mas também foi um exemplo poderoso de como a farmacovigilância funciona de verdade, rápida, dura e ao mesmo tempo guiada por evidências. Hoje, esses medicamentos continuam no mercado, continuam salvando vidas, continuam sendo fundamentais para milhões de brasileiros. Mas agora, cada lote que você encontra na prateleira passou por um processo de vigilância muito mais rigoroso do que antes. Ele só chegou até ali porque provou, com dados e análises, que ele é seguro. O escândalo virou aprendizado. O risco virou regra, o susto virou exemplo de como a ciência e a regulação andam lado a lado.
mesmo quando o mundo parece estar desabando. Durante décadas, a ranitidina foi praticamente um ícone entre os medicamentos para tratar gastrite e úlcera péptica. Estava em milhares de receitas médicas. Era item fixo em armários domésticos e tinha fama de ser daqueles comprimidos certeiro para lidar com crise de azia, refluxo e úlceras. Se você perguntar para qualquer pessoa que viveu nos anos de 1990 ou 2000, tem grande chance de ouvir: "Ah, ranitidina, tomei durante anos." Ela era simples, eficiente, acessível e amplamente aceita. Mas como tantas histórias da farmacologia, o lado B apareceu. Tudo começou quando testes de estabilidade começaram a apontar um comportamento inesperado. Estudos revelaram que a molécula da ranitidina pode se degradar e formar NDMA, uma impureza classificada como potencialmente cancerígena. E o detalhe mais assustador: essa degradação não precisava de calor intenso, nem de condições extremas. Ela podia aparecer em condições normais de armazenamento, dentro de um gavetinho comum da sua casa. O alerta primeiro explodiu fora do Brasil. Em 2019, as autoridades dos Estados Unidos anunciaram a suspensão da ranitidina após identificar níveis preocupantes de NDMA em vários lotes. A partir daí, o efeito dominó começou. A OMS foi notificada, outras agências reguladoras entraram em alerta e o radar da Anvisa piscou imediatamente. A resposta do Brasil foi tão rápida quanto firme. Primeiro, a Anvisa suspendeu a importação do insumo farmacêutico ativo da ranitidina, ingrediente fundamental para a fabricação do medicamento. Era o primeiro passo para impedir que novos lotes contaminados entrassem no país. Meses depois, em 2020, veio a ordem definitiva. Todos os produtos à base de ranitidina deveriam ser retirados de circulação. Farmácias precisaram recolher caixas da prateleira, distribuidoras devolveram estoques e pacientes foram orientados a devolver os comprimidos que tinham em casa para substituição desses comprimidos. Foi uma retirada em massa e silenciosa que marcou um dos episódios mais bem coordenados da farmacovigilância dos últimos anos. E essa reviravolta mexeu com milhões de pessoas. Afinal, a ranitidina era uma velha conhecida. Mas a medicina não tem espaço para nostalgia quando a segurança está em jogo. A classe médica reagiu rápido e redesenhou o mercado. O vazio deixado pela ranitidina foi ocupado principalmente por dois caminhos: a famotidina, outro antihistamínico H2 que passou a ganhar espaço como alternativa imediata, e os inibidores da bomba de prótons como omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, os famosos IBPs, que já eram amplamente usados, mas se tornaram ainda mais presentes após o banimento da ranitidina. E aqui vem o ponto mais curioso. O que muita gente não entende até hoje: a ranitidina não foi banida por falha do que prometia. Ela funcionava e funcionava muito bem, aliás. Ela cumpria o seu papel terapêutico com eficiência comprovada. O problema não estava na eficácia, mas na instabilidade química da molécula. O risco não estava no tratamento em si, mas na possibilidade da formação de uma impureza perigosa. Uma ameaça que não dava para prever olhando a olho nu. Era um risco escondido, um risco que poderia aparecer sem aviso no medicamento guardado no fundo da gaveta. E quando a gente está falando de saúde pública, especialmente de um medicamento que estava literalmente em todo lugar, até um risco raro precisa ser levado muito a sério. O caso da ranitidina se tornou um marco, um exemplo claro de que a farmacovigilância não espera o desastre acontecer. Ela age antes, ela antecipa, ela retira de circulação um remédio queridinho, se no fim das contas a segurança não pode mais ser garantida.
E é isso que mantém o sistema funcionando, mesmo quando dói desapegar de um comprimido que fez parte da vida de tanta gente. Esse aqui talvez tenha sido, de longe, o episódio mais caótico para o público nos últimos anos. E não é exagero dizer isso, afinal nós estamos falando da losartana, um dos medicamentos mais prescritos em todo o Brasil. Milhões de pessoas dependem dela diariamente para controlar a pressão arterial. Um dos maiores fatores de risco para AVC, infarto e doenças cardíacas. É um medicamento tão essencial que em boa parte das famílias brasileiras alguém toma losartana todos os dias. É rotina, é alívio, é prevenção silenciosa. Agora imagina, você toma um medicamento assim há meses, talvez anos, e de repente começa a ouvir rumores. Depois vê notícias, depois chega na farmácia e não encontra mais. E tudo isso acontece em questão de dias. Foi exatamente o que aconteceu em junho de 2022, quando dezenas de lotes de losartana potássica foram interditados e recolhidos de forma praticamente simultânea. O motivo? A detecção de uma impureza chamada azido, encontrada em níveis acima do limite considerado seguro. Essa palavra azido entrou súbita e forçadamente no vocabulário de milhões de pessoas. Farmácias ficaram vazias, bancos de dados foram varridos em busca de alternativas, médicos receberam enxurrada de mensagens, ligações e pacientes aflitos pedindo substituições urgentes. Consultórios ficaram lotados de pessoas com medo real de ficar sem seu medicamento essencial. Pensa na dimensão disso. Estamos falando de um dos pilares do tratamento da hipertensão no Brasil. A retirada repentina abalou rotinas, desorganizou estoques nacionais e gerou uma onda de preocupação coletiva. Só que, assim como em toda boa história de farmacovigilância, esse caso também teve uma reviravolta, e das grandes. Enquanto o Brasil recolhia lotes, a Europa mergulhava em novos estudos. A Agência Regulatória Europeia, a EMA, conduziu análises atualizadas e concluiu que a toxicidade do azido havia sido superestimada. Em outras palavras, os níveis encontrados nos lotes recolhidos estavam abaixo da faixa realmente perigosa. Com base nesses novos dados científicos, a Anvisa recalculou o risco, revisou a decisão e fez um movimento que surpreendeu muita gente. Revogou parte das interdições e autorizou a distribuição dos lotes que já tinham sido retirados. E a losartana voltou. Voltou para as farmácias, voltou para os consultórios, voltou para a rotina de milhões de brasileiros que dependiam dela para manter a vida em equilíbrio. Esse episódio trouxe um aprendizado precioso, não só para a Anvisa, mas para todos nós. Recolhimento não significa banimento. Recolher um lote não quer dizer que o medicamento é condenado, não quer dizer que ele vai desaparecer para sempre, não quer dizer que ele se tornou um vilão. Às vezes, recolher significa simplesmente isso: prudência, cautela, proteção preventiva. Significa parar, analisar, respirar, fazer testes, revisar dados e só então tomar uma decisão final. E esse caso se tornou um marco na compreensão pública sobre farmacovigilância. Ele mostrou na prática que a ciência é dinâmica, que as decisões são revisáveis e que, em vez de medo, deveríamos sentir confiança quando um recall acontece, porque o recolhimento é justamente a prova de que o sistema está funcionando. A losartana não foi apenas um episódio, ela foi um lembrete poderoso. A saúde pública caminha com firmeza, mas com humildade, com rigor, mas também com capacidade de corrigir rotas, com preocupação, mas sem pânico. E às vezes, proteger vidas não significa fazer mais barulho, significa ter coragem de pausar.
Essa história é um daqueles casos que mostra como no mundo moderno, medicina e internet podem colidir de um jeito muito perigoso. É uma mistura de influência digital, viralização irresponsável e no centro disso tudo um composto químico que jamais deveria ter sido tratado como tendência estética. Foi no início de 2024 que clínicas de estética e influenciadores começaram a bombar nas redes um procedimento chamado de peeling de fenol. E não era qualquer peeling, era um peeling químico profundo, vendido como solução milagrosa para manchas, cicatrizes, rejuvenescimento, um verdadeiro reset da pele. Vídeos surgiram mostrando antes e depois impressionantes, promessas exageradas, depoimentos de pessoas dizendo que tinham renascido depois do procedimento. Só que ninguém falava da parte mais importante, o risco. Porque o fenol, apesar de ser uma substância conhecida na medicina há décadas, é extremamente reativo, tóxico e perigoso quando usado sem controle rigoroso. Não estamos falando de um ácido fraco, diluído, desses de uso comum em consultórios dermatológicos. Estamos falando de um composto forte o suficiente para causar agressões químicas severas. E nos procedimentos clandestinos que viralizavam, a concentração usada era brutal. Sem supervisão adequada, sem protocolos seguros, sem monitoramento, sem respaldo científico, sem autorização de nenhum órgão regulador. O resultado dessa combinação explosiva não demorou a aparecer. Vieram relatos de queimadura de 3º grau, pacientes com o rosto completamente ferido, gente sendo levada às pressas para atendimento de emergência, casos graves que precisaram de internação em UTI e pelo menos uma morte oficialmente registrada após o uso indevido do fenol estético. A situação se tornou urgente. A Anvisa não hesitou. Em junho de 2024, publicou uma resolução proibindo qualquer produto à base de fenol para fins estéticos ou dermatológicos, independentemente da origem. Seja importado, seja manipulado, industrial ou produzido informalmente. Tudo, absolutamente tudo estava proibido sem exceção. E a regra é clara. Essa proibição permanecerá válida até que estudos independentes provem que é possível utilizar fenol na pele sem riscos inaceitáveis, algo que até o momento não existe. A decisão, inclusive, gerou debate. O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Dermatologia protestaram, argumentando que o fenol poderia ser seguro nas mãos de médicos treinados. Mas diante dos danos reais e de forma como o produto estava sendo usado nas redes sociais, prevaleceu o princípio da precaução máxima. E é exatamente aqui que a gente vê outra faceta essencial da farmacovigilância moderna. Não basta monitorar apenas o que acontece nos consultórios, nos laboratórios e nos hospitais. Hoje a farmacovigilância precisa também proteger quando o perigo nasce na internet, alimentado por vídeos virais, modas repentinas e promessas rápidas, porque a ciência anda no ritmo da evidência, mas a internet anda no ritmo da tendência. E às vezes esse descompasso pode custar muito caro. Uma bala, sim, uma bala de goma. À primeira vista parece até uma piada, né? A gente cresce ouvindo que precisa tomar cuidado com medicamentos, com substâncias controladas, com comprimidos manipulados, mas nunca imaginaria que o problema viria de uma forma doce, colorido, embalado de maneira inocente, vendido como se fosse apenas mais um suplemento vitamínico sem nenhuma contraindicação. Mas foi exatamente isso que aconteceu em maio de 2025, quando começou a circular na internet um produto apelidado de Met-Bala. Um nome até simpático, fácil de divulgar, perfeito para viralizar, especialmente quando influenciadores embarcam na onda
e começam a promover o produto como energizante, revigorante, milagroso. Só que por trás da aparência lúdica e do marketing chamativo, existe um perigo enorme, invisível para quem só enxerga a embalagem divertida. A tal bala de goma não tinha nada de suplemento vitamínico, muito menos natural, muito menos inofensiva. Cada unidade era recheada com tadalafila, um medicamento usado para tratar disfunção erétil, pertencente a uma classe que exige prescrição médica e também acompanhamento profissional. E o pior, as análises mostraram que cada bala continha aproximadamente 3 vezes a dose recomendada para uso seguro em adultos. Isso é uma dose cavalar, uma dose que em alguns casos poderia causar efeitos sérios como queda abrupta da pressão, taquicardia, dor torácica e até riscos cardiovasculares, especialmente em pessoas que já têm predisposição ou usam outros medicamentos. E lembrando, não estamos falando de comprimidos vendidos sob orientação médica, estamos falando de balas. Balas que podiam ser consumidos como doce, balas que poderiam ser consumidas por adolescentes, por crianças, por qualquer pessoa que confiasse no rótulo enganoso. E tudo isso sendo vendido sem registro, sem autorização, sem controle, sem aviso, sem acompanhamento e sem qualquer responsabilidade técnica. Quando o caso chegou à Anvisa, a agência agiu sem titubear. A decisão foi dura, direta e imediata. A Anvisa proibiu tudo: fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e até o uso do produto por qualquer pessoa. Além disso, a empresa por trás da Metbala foi multada e os influenciadores que divulgaram o produto receberam notificações severas, como parte da responsabilização por promoverem um item não autorizado contendo substâncias controladas. E esse episódio deixou uma lição valiosa, talvez uma das mais necessárias para os tempos atuais. Às vezes o perigo não vem em forma de comprimido, de frasco, de bula. Às vezes ele vem disfarçado de tendência, de doce, de brincadeira, de produto viral do momento. A grande mensagem por trás do caso Metbala é simples e assustadora. Até o que parece inofensivo pode esconder uma verdadeira bomba química. E numa era em que os produtos duvidosos viralizam mais rápido que alertas de segurança, o cuidado precisa ser redobrado. Esse é o jogo de espelhos que faz esse assunto ficar ainda mais intrigante, quase hipnótico. Porque até agora a gente falou de medicamentos que foram retirados do mercado do Brasil por risco, por impureza, por irresponsabilidade, por falta de segurança. Mas existe um segundo capítulo dessa história que muita gente nunca parou para pensar. Aquilo que o Brasil aceita e o resto do mundo proíbe. E é aqui que o tema deixa de ser apenas técnico e se torna uma verdadeira aula sobre cultura, epidemiologia, prioridades de saúde pública e até mesmo diferenças históricas entre os países. É quase como se cada nação tivesse sua própria personalidade farmacológica, baseada nas doenças mais comuns, no acesso da população, na estrutura do sistema de saúde, nos hábitos médicos e até na pressão econômica e industrial. Enquanto alguns medicamentos desaparecem daqui por uma decisão técnica, outros continuam firmes e fortes nas nossas prateleiras, mesmo sendo considerados arriscados demais para outros lugares do mundo. E quando isso acontece, não é por teimosia, é por análise de risco, é por contexto, é por necessidade, é por realidade social. É nessa parte que o debate deixa de ser simples e entra num território fascinante, cheio de nuances. Aqui não existe resposta óbvia, não existe preto e branco, existe apenas a eterna pergunta da farmacovigilância. O benefício compensa o risco para a nossa população? E para ilustrar isso, não tem como fugir
dos grandes protagonistas, aqueles medicamentos que dividem opiniões pelo planeta, que são defendidos com unhas e dentes por alguns países, mas são banidos categoricamente por outros. Eles são o coração desse capítulo da história. Eles são as peças principais desse jogo de espelhos que revela como cada país enxerga segurança, benefício, riscos e necessidade de maneira completamente diferente. E agora que você já entendeu as bases desse debate, é hora de conhecer esses personagens controversos, essenciais e polêmicos. Vamos aos protagonistas. Aqui no Brasil, a dipirona não é apenas um medicamento. É quase um costume, um hábito, uma herança familiar. Ela faz parte da cultura daquele kit básico de qualquer casa brasileira. Se alguém fala, tô com febre, alguém responde, toma uma dipirona. Se a dor aperta, se o mal-estar chega, se a mãe, a avó, o vizinho precisam de algo imediato, a dipirona sempre está ali. É tão comum quanto feijão com arroz. É tão natural que parece até que nasceu junto com o país. Mas lá fora, a história é outra. Em mais de 30 países, ela é proibida. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Suécia, no Japão, na Austrália, todos riscaram a dipirona da lista de medicamentos permitidos. E não é porque ela não funciona, é por causa de um único efeito colateral raro, mais temido, a agranulocitose. A granulocitose é como se o sistema imunológico levasse um golpe direto. Os glóbulos brancos responsáveis por defender o corpo contra infecções despencam a níveis perigosos. E sem defesa, qualquer infecção simples pode se tornar algo grave. Foi exatamente esse efeito registrado em estudos da década de 60 e 70 que acendeu o alerta internacional. Alguns países viram números preocupantes e decidiram banir de vez. Mas o Brasil e muitos países da América Latina olharam para esse dado e perceberam algo crucial. Os números simplesmente não batiam com a realidade daqui. Enquanto em países europeus os casos de agranulocitose pareciam significativos, estudos latino-americanos posteriores mostraram algo muito diferente. Uma incidência extremamente baixa, entre 0,3 e 1 caso por milhão de usuários. E isso muda completamente o cenário. Em 2001, diante da polêmica crescente da pressão internacional, Anvisa fez o que poucos países tiveram coragem de fazer. Reuniu um painel internacional de especialistas, analisou todos os estudos disponíveis, comparou riscos, avaliou eficácia, revisou dados latino-americanos e discutiu o papel real da dipirona dentro do contexto brasileiro. E qual foi a conclusão? Que na nossa realidade os benefícios superam os riscos. E muito. A dipirona não só era eficaz como analgésico e antitérmico, como também apresentava um risco de agranulocitose muito menor do que observado em populações que serviam de base para o estudo que levaram ao banimento lá no exterior. Foi por isso que ela ficou. Não ficou por descuido, não ficou por teimosia, ficou porque aqui ela salva mais vidas do que coloca em risco, controlando febres altas, dores intensas e sintomas que no contexto de doenças infecciosas comuns no nosso país fazem grande diferença na prática clínica. A dipirona permaneceu, ganhou novas regulamentações, recebeu alertas claros na bula e continuou sendo uma ferramenta essencial para médicos e também para pacientes. E até hoje ela segue firme com uso amplo, isento de prescrição em muitos casos e acompanhada de orientações diretas sobre os sinais, claro, de alerta para a granulocitose. A verdade é simples, o Brasil olhou para a sua própria realidade epidemiológica e tomou uma decisão baseada em dados
não em medo. E assim, enquanto o mundo bania, o Brasil escolheu conviver, monitorar e confiar em um risco minúsculo diante de um benefício enorme. E a dipirona ficou e continua e provavelmente vai continuar desde que a ciência continue mostrando que, no nosso contexto, ela faz muito mais bem do que mal. Se tem um medicamento que vive no limite entre o permitido e o proibido, esse medicamento é a nimesulida, um anti-inflamatório que quase todo mundo já ouviu falar e que muita gente já tomou para aquela dor de garganta forte, febre insistente ou inflamação chata que parecia não passar de jeito nenhum. Mas a história dela pelo mundo é tudo menos tranquila. A nimesulida ela foi banida em diversos países, incluindo a Irlanda, que foi o primeiro país a tomar a decisão lá em 2002, além de Espanha, Bélgica, Finlândia, Suécia, Canadá, Japão, Argentina, dentre outros países. E o motivo não é pequeno. O alerta global surgiu devido ao risco de hepatotoxicidade severa, lesões graves no fígado, muitas vezes silenciosa no início, mas potencialmente fatais. Em alguns casos, pacientes chegaram a precisar de transplante hepático após usar o medicamento dentro do período terapêutico. Diante disso, várias agências regulatórias internacionais consideraram um risco alto demais para permitir que a nimesulida continuasse sendo usada livremente. Para elas, a conta não fechava. Existiam outros anti-inflamatórios no mercado que cumpriam o mesmo papel com riscos muito menores. Mas o Brasil, assim como Portugal, seguiu outro caminho. Por aqui a nimesulida não foi banida, mas também não passou impune. Ela ficou no mercado sim, mas sob um regime muito rígido, resultado direto das análises da Anvisa. Prescrição médica obrigatória, nada de farmácia vendendo sem receita, dose limitada 100 mg no máximo, 2 vezes ao dia, uso permitido por até 10 dias, jamais além disso, e proibição total para crianças, gestantes, lactantes e qualquer pessoa com histórico de problemas no fígado, além das formas injetáveis totalmente proibidas, já que estavam associadas a maior toxicidade. A regra é clara, a nimesulida só deve ser usada quando realmente necessária e por curtíssimo prazo. E por que ela continua existindo aqui? Porque alguns médicos ainda valorizam pela rapidez de ação e pelos benefícios percebidos em casos específicos. Porque no Brasil, o quadro epidemiológico, o acesso a outros medicamentos e o perfil de pacientes formam uma equação diferente daquela que motivou o banimento em outros países. Mas isso não torna a nimesulida uma queridinha. Na verdade, a torna uma sobrevivente sob vigilância constante. Ela é um exemplo perfeito de como a farmacovigilância não trabalha com extremos. Libera totalmente ou proíbe definitivamente, e sim com contextos, riscos proporcionais e adaptações às necessidades reais da população. Por isso, a nimesulida segue disponível, mas sua permanência não é um sinal verde absoluto. É um lembrete vivo de que medicamentos podem ser úteis e perigosos ao mesmo tempo. E que segurança depende não apenas da substância, mas da forma e do rigor com que ela é usada. Nos países que enfrentam a verdadeira epidemia de opioides, a codeína deixou de ser vista como um simples componente analgésico. Lá, ela virou quase uma inimiga pública. E não é difícil entender o porquê. Em lugares como Estados Unidos, Canadá e Austrália, um cenário dramático tomou forma. Milhares de pessoas se tornaram dependentes de opioides inicialmente considerados fracos ou até seguros. E a porta de entrada para muitos desses casos foi justamente o uso prolongado de medicamentos contendo codeína.
O que parecia inofensivo, um xarope para tosse, um comprimido para dor moderada, evoluiu para um problema de saúde pública de proporções históricas. Foi por isso que, por exemplo, a Austrália decidiu em 2018 banir completamente a venda de remédios com codeína sem receita médica. Até então, era fácil comprar combinações de codeína com paracetamol no balcão da farmácia, como se fosse qualquer analgésico. Mas depois do aumento da overdose e do abuso, a decisão foi radical. Tudo passou a exigir prescrição. Nos Estados Unidos, o aperto ficou ainda mais forte. A FDA vetou o uso da codeína em crianças e restringiu severamente seu uso em adolescentes, alertando para o risco de depressão respiratória, uma complicação que pode ser fatal. Lá a codeína virou sinônimo de cautela máxima, mas no Brasil a história seguiu outro rumo. Aqui a codeína continua existindo, controlada, monitorada, vigiada com atenção, mas disponível. Ela nunca foi vendida completamente livre. Sempre fez parte da lista C1 de medicamentos controlados, exigindo receita especial em 2 vias e retenção na farmácia. E se ela permanece por aqui, não é porque o Brasil é mais liberal ou menos cuidadoso, muito pelo contrário, significa que o nosso contexto epidemiológico é completamente diferente. Enquanto Estados Unidos e Canadá lidam com a crise gigantesca de dependência de opioides, o Brasil enfrenta outros desafios de saúde pública. Doenças infecciosas, surtos virais, condições que aumentam a demanda por antitérmicos e analgésicos eficazes. E nesse cenário, a codeína tem um papel claro, quando usada corretamente e sob acompanhamento profissional. Além disso, o controle no Brasil se tornou cada vez mais rígido. Sumiram aqueles xaropes antigos com codeína que ficavam esquecidos em armários. As farmácias hoje exigem documentação rigorosa e médicos têm critérios mais limitados para prescrever. Tudo isso mostra algo importante. A codeína no Brasil não é uma ameaça fora de controle, mas sim um medicamento útil desde que usado com responsabilidade, por indicação adequada e dentro das regras. É um excelente exemplo de como a farmacovigilância não funciona com decisões universais, absolutas ou copiadas de outros países. Ela funciona com contexto, com epidemiologia, com realidades específicas. O que é perigoso demais para um país pode ser perfeitamente manejável em outro, desde que a exigência, o controle, a vigilância e o acompanhamento sejam seguidos. E é isso que mantém a codeína no Brasil. Não descuido, não negligência, mas compreensão por cenário brasileiro e do impacto real que esse medicamento tem por aqui. A sibutramina é talvez um dos exemplos mais emblemáticos de como a farmacovigilância pode dividir opiniões do mundo inteiro. Banida nos Estados Unidos e em praticamente toda a Europa desde 2010, ela se tornou um símbolo do que acontece quando o medicamento eficaz também carrega riscos sérios. Riscos que alguns países consideram aceitáveis, enquanto outros consideram intoleráveis. Lá a decisão foi imediata. Um estudo gigantesco, o famoso SCOUT, acompanhando cerca de 10 mil pacientes, mostrou que pessoas com histórico de problemas cardiovasculares têm um aumento de 16% no risco de infarto e AVC enquanto usavam a substância. Para agências como o FDA e a EMA, isso foi o suficiente para decretar o fim da linha. Risco elevado, mais alternativas, mais seguras, é igual a banimento. Mas no Brasil a história seguiu por outro caminho. Aqui a sibutramina continua existindo, mas não livremente. Ela sobrevive sob um arsenal de restrições tão rigoroso que transformou sua prescrição num processo quase cerimonial. Receita azul especial, nada de receita branca comum,
termo de responsabilidade obrigatório assinado pelo médico e pelo paciente, ambos declarando estar completamente ciente dos riscos cardiovasculares, uso permitido apenas para pacientes sem históricos cardíacos e ainda assim com acompanhamento constante. Fiscalização ativa para evitar prescrição inadequada e monitoramento frequente da pressão arterial, da frequência cardíaca e evolução do tratamento. É quase como se a sibutramina tivesse passado por um julgamento científico e saído não absolvida, mas em liberdade condicional. E por que a Anvisa não a baniu como fizeram Estados Unidos e Europa? Porque para um grupo muito específico de pacientes, aqueles que não têm doenças cardíacas, mas lutam contra a obesidade em níveis que comprometem a saúde, os benefícios da perda de peso controlada ainda podem superar os riscos, desde que o uso seja acompanhado de perto. Isso muda tudo. O Brasil também avalia o impacto da obesidade dentro do contexto nacional. Um país com desigualdades gigantes, com acesso limitado a atendimentos multidisciplinares, com dificuldades em oferecer tratamento de ponta a toda a população, em alguns casos, retirar sibutramina significaria deixar milhares de pessoas sem uma alternativa viável. E isso pesa na balança regulatória. É por isso que a decisão é considerada controversa, sim. Muitos especialistas defendem que deveríamos seguir o caminho de outros países. Outros argumentam que nas condições corretas, a sibutramina salva vidas, ao ajudar na redução do peso e na prevenção de complicações associadas à obesidade. No fim, a Anvisa fez uma escolha calculada, baseada no equilíbrio entre risco e benefício para a realidade brasileira, não para a realidade americana ou para a realidade europeia. A sibutramina se tornou, assim, uma sobrevivente de um sistema rigoroso de vigilância, uma sobrevivente, mas vigiada minuto a minuto. No final das contas, quando a Anvisa precisa decidir se um medicamento fica, se sai ou se recebe novas regras, a discussão não é movida por palpites, pressão social ou até modismo. Cada decisão gira invariavelmente em torno de 3 perguntas fundamentais, 3 pilares que sustentam toda a lógica da farmacovigilância moderna. A primeira pergunta é: esse medicamento salva ou melhora quantas vidas? Aqui, o regulador olha para o impacto real do medicamento. Ele é indispensável? Ele trata uma doença grave? Ele é a única opção para milhões de pessoas? Ou é um fármaco que poderia ser facilmente substituído por outro igualmente eficaz, mas com menos riscos? A segunda pergunta é: quão grave é o risco e com que frequência ele aparece? Porque risco zero simplesmente não existe. Todo medicamento tem efeitos colaterais. A diferença é: acontece raramente ou com frequência preocupante? É algo leve, como uma dor de cabeça, ou algo grave, como toxicidade, complicações cardíacas, risco de morte? E mais importante ainda, o risco aparece em quem? Em grupos vulneráveis, em populações específicas, em determinadas idades? A terceira pergunta: existe alternativa mais segura e acessível? Não adianta existir algo mais seguro se essa alternativa custa 10 vezes mais ou se não existe disponível em metade dos municípios brasileiros. Para o regulador, a alternativa só conta se for real para toda a população e não apenas para quem vive em grandes centros urbanos ou pode pagar caro. Quando a ranitidina caiu, por exemplo, a resposta às 3 perguntas foi clara. Sim, funcionava, mas não era indispensável. Existiam substitutos seguros, baratos, abundantes e amplamente disponíveis, como a famotidina e os inibidores da bomba de prótons. Qual foi o resultado? Perdeu partida. Já a losartana, essa precisava ficar. Milhões dependiam dela. Retirá-la de circulação sem certeza absoluta seria colocar vidas em risco de imediato. Por isso,
apesar do surto inicial e do recolhimento preventivo, os dados europeus recalibraram a decisão e o medicamento voltou, porque o benefício superava os riscos. E a dipirona? Talvez o maior exemplo dessa balança delicada. Lá fora, os riscos são inaceitáveis. Aqui, o risco é mínimo e o benefício enorme. Em um país tropical, onde febres altas podem agravar quadros infecciosos rapidamente, perder a dipirona significaria abrir uma lacuna difícil e talvez impossível de preencher com outras drogas que também têm seus próprios riscos. Qual foi o resultado? A dipirona ficou e continua firme, monitorada, estudada e utilizada dentro da realidade epidemiológica brasileira. Mas aí vem um ponto que pouca gente considera e que faz toda a diferença. O Brasil é enorme, é desigual, é complexo. Não é um país onde todas as cidades têm o mesmo acesso a médicos, hospitais, especialistas, laboratórios, exames ou medicamentos de ponta. Às vezes, a alternativa mais segura existe no papel, mas não existe no território. Ou existe, mas é cara demais. Ou é restrita a capitais, ou até depende da cadeia de frios, além de chegar em volumes insuficientes. Simplesmente não dá conta da demanda de um país continental. E a Anvisa sabe disso. Ela não regula medicamentos para uma realidade teórica, ela regula para a vida real. Regular medicamentos no Brasil é literalmente navegar entre ciência, saúde pública, logística, desigualdades, acesso, custo, impacto social e necessidades urgentes da população. Claramente não é um equilíbrio fácil, não é um jogo simples, é uma balança onde cada grama vai importar. É decidir com base em evidências onde um risco pequeno pode se tornar aceitável e onde um risco pequeno pode virar ameaça. É entender que segurança não é apenas um dado estatístico, é também um reflexo das condições de vida de milhões de brasileiros. E é por isso que algumas decisões parecem contraditórias à primeira vista. Mas quando você entende essa lógica, tudo começa a fazer sentido. 3 inovações já começaram a mudar o jogo. E não é exagero dizer que elas representam a próxima revolução silenciosa da farmacovigilância. E se o que vimos até agora foi o controle reativo, o que está chegando é o controle proativo. Em vez de esperar o problema acontecer para depois agir, essas tecnologias permitem prever, antecipar e impedir riscos antes mesmo que o medicamento chegue perto de você. E é aqui que o futuro começa a parecer ficção científica. Imagine cada lote de medicamento como se fosse um ser vivo com identidade própria. Agora imagine que daqui para frente cada lote terá algo parecido com uma impressão digital química, um mapa molecular que revela exatamente o que há dentro daquela produção, desde o princípio ativo até as menores partículas que o compõem. Essa tecnologia permite identificar impurezas como NDMA, ácidos e outras nitrosaminas ainda na origem, antes mesmo de o lote sair do país fabricante, antes de embarcar em um navio, antes de cruzar o oceano, antes de chegar na farmácia. É como instalar um detector de problemas no próprio DNA do medicamento. Se algo estiver fora do esperado, o lote é barrado imediatamente, sem jamais chegar perto do consumidor. É prevenção em nível molecular, é farmacovigilância no modo antecipado e não estamos falando de teoria. As discussões já existem, as ferramentas já estão em testes e a tendência é que no futuro cada lote crítico precise enviar periodicamente sua impressão digital para a Anvisa com um relatório genético de pureza. É um salto gigantesco em segurança. Agora vamos imaginar outra cena.
muito mais próxima do nosso dia a dia. Você chega em casa com o medicamento comprado na farmácia, pega o celular, escaneia o código de barras ou o QR Code na caixa, pronto. O aplicativo salva o número do lote e se amanhã, daqui a uma semana ou daqui a um mês esse mesmo lote entrar em recall, o app te avisa na hora, antes mesmo da notícia chegar na TV, antes de aparecer no jornal, antes de você ouvir qualquer rumor sobre isso. Ele manda uma notificação dizendo: esse lote foi suspenso, não use, clique aqui para saber como trocar. Simples, direto, instantâneo. Agora pensa no impacto disso. Quantas pessoas hoje continuam usando remédios que já entraram em recolhimento e nem sabem? Quantas crianças tomam um medicamento que já foi suspenso, mas a família não ouviu a notícia? Quantos idosos moram longe de farmácias sem acesso à informação rápida? Um aplicativo assim colocaria o poder do recall na palma da mão do paciente, literalmente. É a tecnologia funcionando como ponte direta entre o regulador e o cidadão. E isso, claro, pode salvar vidas. A terceira inovação é uma das mais inteligentes e ao mesmo tempo mais simples. Quando você compra uma passagem internacional, recebe automaticamente por e-mail, aplicativo ou no check-in uma lista de medicamentos e substâncias proibidas no destino. Vai viajar para o Egito? Dipirona, aquela que você toma sem pensar duas vezes, é proibida na entrada. Se você carregar na mala, pode ser barrado. Vai para o Japão? Codeína, presente em muitos xaropes analgésicos, é crime. Pode levar à detenção. Hoje quase ninguém sabe disso. E as surpresas continuam a acontecer da pior maneira na imigração. Mas com o passaporte farmacêutico internacional, essas informações viriam automaticamente antes mesmo que você arrumasse a sua mala. Isso é prevenção, isso é organização, é segurança para turistas, para estudantes, para trabalhadores, para todas as famílias. Essa ferramenta, ela, claro, tem um potencial para acabar com perrengues, para evitar constrangimentos, para impedir que as pessoas sejam penalizadas simplesmente por desconhecimento. É a globalização da farmacovigilância, é a proteção acompanhando você de país a país. Essas três inovações mostram uma coisa muito clara. O futuro da segurança medicamentosa não será apenas sobre reagir a problemas, mas sobre antecipá-los. Medicamento não é herói, nem vilão. Medicamento é ferramenta. E como qualquer ferramenta, ela pode construir, como também pode destruir. Pode aliviar e pode complicar. Pode salvar ou pode trazer risco. Tudo depende de como, quando e por quem ela é usada. A diferença entre cura e perigo muitas vezes está em um detalhe microscópico: a dose, a molécula, o tempo, o histórico do paciente, a forma de uso. O que muita gente encara como algo simples, engolir um comprimido, é na verdade o último passo de uma cadeia gigantesca. E essa cadeia existe para você. Da próxima vez que você abrir uma cartela, girar a tampa de um frasco ou cortar um comprimido ao meio, lembre-se disso: existe um exército invisível trabalhando para que aquele remédio seja seguro. São químicos analisando purezas, farmacêuticos testando estabilidade, médicos reportando efeitos adversos, cientistas cruzando dados e reguladores comparando estudos internacionais, além de técnicos monitorando lotes e especialistas ajudando nas normas. Para você é só um comprimido. Para quem está nos bastidores é uma responsabilidade enorme e diária. Se esse vídeo te ajudou a enxergar as bulas com outros olhos, se esclareceu algumas dúvidas, se fez você entender que não existe medicamento inofensivo, nem perigoso por definição, mas sim contexto, equilíbrio e vigilância, então compartilhe esse vídeo, compartilhe com quem vive tomando medicamento sem ler nada,
compartilhe com quem se assusta com manchetes e não sabe o que está por trás delas, compartilhe com quem tem medo de medicamento e quem não tem medo nenhum, porque informação também é remédio e às vezes é o remédio mais poderoso. E já que estamos falando de informação, a gente está chegando perto, muito perto da marca dos 200 mil curiosos bem informados aqui no canal. É uma comunidade inteira que escolheu aprender, entender e cuidar melhor da própria saúde. Se você ainda não faz parte, esse é o convite. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Isso ajuda demais o canal a crescer e garante que você não perca nenhum capítulo dessa jornada científica que a gente está construindo. E claro, beba água, respeite os sinais do seu corpo, siga as orientações médicas e cuide de você como quem cuida de algo valioso. A gente se vê no próximo episódio dessa aventura maravilhosa chamada farmacologia, onde cada comprimido conta uma história e cada história nos deixa mais preparados para o mundo real. Até a próxima!